Olá, meus queridos, mais um Pensa e Creia. Uma alegria estar com você. Gostaria de agradecer a pergunta, muitas pessoas enviando perguntas. Nós vamos respondendo à medida que os programas vão acontecendo, a tua resposta vai chegando. Não deixe de enviar a sua pergunta. É muito importante para nós estarmos aqui juntos, tirando as dúvidas. São muitas as dúvidas que surgem por conta da palavra de Deus. Nós temos falado que a Bíblia, embora seja clara naquilo que é essencial para a nossa fé, nem sempre ela é clara em algumas passagens, e algumas dúvidas surgem na nossa cabeça, e não só em relação à Bíblia, mas em relação à prática da vida cristã, a dúvidas que nós temos sobre família, sobre cultura, sobre o que fazer, o que não fazer. Quantas dúvidas surgem na nossa cabeça a respeito da vida cristã? E esse programa é uma oportunidade para você tirar as suas dúvidas. Essa é a finalidade do Pensa e Creia. Quanto mais nós compreendemos a nossa fé, quanto mais a fé é compreensível para nós, mais fácil é vivenciar, mais fácil é viver a nossa fé. E mais paz nós temos, porque a dúvida gera angústia, a dúvida gera perplexidade, confusão, e quando você tem as coisas esclarecidas, você compreende melhor a Deus, você compreende melhor a sua fé. Por isso é importante você compartilhar a sua dúvida conosco. Nós não estamos divulgando os nomes das pessoas para não constranger, mas nós agradecemos cada irmão, cada irmã que tem feito essa iniciativa de nos enviar as suas perguntas. E eu gostaria de responder uma pergunta hoje, que é justamente uma passagem na Bíblia, que é uma passagem difícil. Às vezes nós vamos abordar passagens difíceis na Bíblia, passagens que as pessoas leem e não compreendem. Por que essa passagem está ali? E é o caso dessa passagem que se encontra em Êxodo 4, 24 a 26, em que Deus aparece numa hospedaria e a Bíblia diz que Deus quer matar Moisés. E a pergunta é, por que Deus quis matar Moisés no relato que se encontra em Êxodo 4, 24 a 26? É uma passagem difícil, muitos estudiosos, a maioria dos estudiosos, reconhece que é uma passagem obscura, difícil. Eu vou ler a passagem para vocês terem uma ideia. É interessante que esta passagem aparece logo depois que Moisés recebe a missão de libertar Israel da boca de Deus ali na sarça ardente, na experiência no Monte Sinai, e que é nesse mesmo capítulo. E logo depois Moisés se dirige ao Egito para se encontrar com seu irmão e para se encontrar com Arão, e tem essa experiência que é narrada aqui em Êxodo 4, 24, 26, diz assim: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, que era a mulher de Moisés, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse: você é para mim um marido de sangue. E ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Qual que é a dificuldade dessa passagem? É porque aparentemente não há nenhuma razão para Deus querer matar Moisés. Deus tinha acabado de se revelar a Moisés como Deus criador, ou eu sou o que sou. Deus tinha acabado de mostrar para Moisés, estimular Moisés, capacitar Moisés para Moisés ser o libertador de Israel. E, de repente, essa passagem aparece no meio do texto, de uma forma que parece que dá a impressão que ela está meio solta, perdida ali no meio do texto. Uma passagem obscura. Mas o contexto, talvez, o contexto permite que nós tenhamos aqui uma interpretação da passagem que permita que nós a entendamos, pelo menos em parte. Porque a causa... Primeiro, nós não sabemos exatamente qual foi o episódio que levou a essa interpretação de que Deus queria matar Moisés.
Moisés ficou muito doente, de repente ele ficou doente, apareceu um anjo com uma espada na mão. O texto não diz, o texto não, só fala que o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Muitos entendem que Moisés parou numa hospedaria e adoeceu gravemente a ponto de morrer. E como naquele tempo a tendência era atribuir a Deus todas as coisas que aconteciam, isso foi atribuído a Deus. Mas por que Deus teria essa determinação de matar Moisés? O texto fala que Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. Então, na verdade, Zípora circuncidou o filho. E o fato de o filho de Moisés não estar circuncidado nos ajuda a entender por que Deus estava irado com Moisés. Porque a circuncisão era uma obrigação de Moisés. Moisés deveria ter circuncidado o seu filho. Pelo que o texto nos revela, Moisés já tinha essa revelação de que a circuncisão era um sinal de aliança de Deus com o seu povo. E como Moisés estava negligenciando essa obrigação de circuncidar o seu filho, Deus se ira com Moisés. Parece rigoroso demais. Por que Deus iria se irar com Moisés por conta de uma coisa tão simples? Mas a motivação de Moisés, parece que Moisés estava negligenciando a obrigação de circuncidar o seu filho para não ter problemas com a sua esposa. Na verdade, ele para agradar a mulher, para não ter problema, ele negligenciou uma obrigação que ele tinha com Deus, ele negligenciou a obediência a Deus para poder ficar bem com a esposa, e para poder ficar bem ali em casa, para não ter problema em casa. E parece que isso que levantou e gerou a ira de Deus, porque Deus precisava de um homem que o obedecesse completamente. Moisés estava recebendo uma missão tão profunda, tão séria, que ele não podia brincar em nada que Deus determinasse. Ele tinha que ser um soldado absolutamente obediente à direção de Deus. Ele seria o modelo para Israel, ele seria o guia de Israel, ele seria o libertador de Israel. E estava aqui por conta de uma questão doméstica, por conta de uma questão familiar, negligenciando a vontade de Deus. Essa é a única interpretação possível, até porque assim que a mulher de Moisés cede e circuncida o filho, assim que o filho recebe a circuncisão, que é o sinal da aliança de Deus com o seu povo, essa era a forma, esse era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, a Bíblia diz que assim que isso é feito, o Senhor deixa Moisés, quer dizer, Moisés fica livre daquela pressão que ele estava sofrendo de Deus. Diz aqui o texto no verso 26, ela disse marido de sangue, referindo à circuncisão, nessa ocasião o Senhor o deixou. A lição que fica para nós é que quando nós temos uma direção de Deus, nós temos que obedecer independentemente dos problemas que isso podem nos causar. Essa é a lição muito clara do texto. Eu não posso negligenciar uma direção de Deus na minha vida para ficar bem com o meu vizinho, para ficar bem com a minha casa, para ficar bem com a minha mulher, para ficar bem com quem quer que seja, com o meu patrão. Você não pode negligenciar a direção que Deus está dando com clareza. Moisés claramente já tinha essa direção na sua vida. Porque tanto ele já tinha essa direção na sua vida que a mulher dele sabia disso. Ele provavelmente já tinha discutido isso com a mulher dele. Tanto que a mulher, quando percebeu que ele ia morrer, tomou logo essa atitude, porque ela sabia que essa era a causa do problema que eles estavam vivendo. Quer dizer, mas muitas vezes nós vamos adiando a vontade de Deus nas nossas vidas para não ter problema com alguém, para agradar alguém. Não faça isso, porque isso pode trazer grandes problemas para a sua vida. Outra questão que nós vamos responder, já não hoje, mas na semana que vem, eu quero deixar aqui nossa próxima pergunta do Pensa e Creia. É uma questão que foi levantada por uma irmã, que é a seguinte: por que às vezes eu perco o desejo de ir à igreja?
E o que eu devo fazer quando eu não sinto mais nenhum desejo de ir à igreja? Estaremos abordando essa questão no próximo Pense e Creia.